Assista o vídeo até o final, pois temos valiosas informações. Informe semanal Benjamin Fulford, dia 8 de fevereiro de 2021. Transição para uma nova era para as Américas preparada para o lançamento. Fontes da maçonaria P3 dizem que o fundador da Amazon, Jeff Bezos, é agora o diretor de fato que está segurando as rédeas como administrador interino, com o chamado presidente Biden fazendo suas aparições ovais no Amazon Studios Castle Rock em Culver City, Califórnia. A Casa Branca em Washington, D.C. permanece desabitada. De acordo com um colega com credencial de imprensa da Casa Branca. Abre aspas, a Casa Branca. Os números de telefone da assessoria de imprensa e de contato com a imprensa da mesma foram desconectados, mas ainda estou recebendo e-mails encaminhados de um servidor diferente da Casa Branca. Da mesma forma, a fila para comentários públicos dela foi fechada. Isso é apenas na superfície e está sendo feito para acordar os sonâmbulos, mas não vejo como eles podem aguentar por muito tempo com esse estratagema. Fecha aspas. O chamado regime que agora controla os Estados Unidos já sugeriu a ideia de realizar reuniões online para outros países. Em outras palavras, é apenas uma questão de tempo até que os líderes de outros governos percebam que não existe um joio físico mentalmente apto para enfrentá-los. O P3 agora quer que Bezos supervisione a transição para um novo sistema baseado na meritocracia e na democracia em tempo real. Dizem que ele foi contratado depois de uma tentativa fracassada da família Rockefeller e da máfia Khazar de entregar os Estados Unidos à China comunista em troca de grandes somas de dinheiro. Quando os Rockefellers foram destituídos do controle pelos Illuminati, o Partido Comunista Chinês, também controlado pela máfia Khazar, lutou tentando invadir Taiwan. Agora, após a derrota do PCC na Guerra Aérea sobre Taiwan, esse partido Xing-Ling de fato assumiu o controle do Paquistão e de Myanmar. Eles agora cercaram a Índia e estão ameaçando invadir lá. O golpe militar em Myanmar, que responde por cerca de 10% da produção global de metais de terras raras, aumentou temporariamente os estoques de empresas chinesas de terras raras, alimentado por temores de que a instabilidade e as sanções dos Estados Unidos poderiam interromper as exportações. Além disso, os militares americanos e japoneses estavam realizando um treino de tiro-alvo em um local de treinamento perto do Monte Fuji em 3 de fevereiro, quando eclodiu um grande incêndio que durou descontroladamente a noite toda. Ele recebeu uma breve cobertura da mídia japonesa antes que um apagão de notícias fosse imposto. Nenhum de nossos contatos se dispôs a falar sobre o ocorrido, mas parece que foram surpreendidos, provavelmente pelos chineses. No entanto, de acordo com a inteligência militar japonesa, o Picche está perdendo poder. Isso ocorre porque a facção de Taiwan, associada às antigas famílias reais Ming, Sung e Tang, ativou seus 8 milhões de membros da sociedade secreta na China continental. Eles fizeram isso em resposta à tentativa de invasão de Taiwan e porque o PCC removeu milhões de pessoas em Wuhan com sua ativação 5G mal considerada. Isso significa que o povo da China e dos Estados Unidos está lutando contra o mesmo inimigo satânico. É disso que trata toda essa campanha do problema biológico atual. Por exemplo, veja como os egípcios puniram escravos e mexiam com seus cérebros para torná-los mais dóceis e, em seguida, compare isso com os testes de hoje com aquelas espátulas nas vias aéreas. Além disso, caso você não acredite que a história do abuso de menores seja real, verifique o que aconteceu em apenas um orfanato católico. Pequenos foram vendidos por décadas. Certamente este não foi um caso isolado. A escravidão infantil, etc. Era sistemática e ocorria em todo o mundo. Em outro exemplo, um membro do estabelecimento republicano foi preso ontem à noite por supostamente anunciar, possuir e distribuir pornografia infantil extremamente pesada. Enquanto isso, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, tweetou: "A era pós-.u.a. começou." Ele também tweetou, abre aspas, seus eventos recentes foram um fiasco. A queda de Trump não foi apenas a queda de um presidente incapaz. Foi o declínio do poder e da ordem social dos Estados Unidos, fecha aspas. E ele acrescentou que essas são palavras de especialistas norte-americanos, não dos iranianos. A propósito, isto é o que uma fonte maçônica P3 Senior tinha a dizer sobre por que o presidente dos Estados Unidos Trump deixou a Casa Branca. Abre aspas, eles pegaram Trump, desencanaram seu irmão com um ataque cardíaco em agosto de 2020.
Sua esposa Melania também estava em um avião do governo que teve que fazer um pouso de emergência devido a um defeito. Então Trump desistiu. É por isso que Durham e Uber não fizeram nada, e nada vai acontecer. Trump não queria sacrificar sua família por todas essas eleições e foi removido porque estava no caminho de um futuro de Star Trek. Embora muitos patriotas norte-americanos estejam amargamente desapontados com essa reviravolta nos acontecimentos, eles não deveriam estar. Em vez de olhar para trás em um passado imaginário com óculos rosa, junte-se à segunda revolução americana em curso ajudando a criar um futuro melhor. Vamos pensar também nos desenvolvimentos recentes, como o discurso do general americano Michael Flynn em uma entrevista de 50 minutos em 6 de fevereiro, na qual ele disse: "Temos que aceitar a situação como ela é, e agora temos que fazer algo a fazer sobre isso." Flynn observou que, quando eles tentam remover Donald Trump, você ainda tem que chamá-la de senhor presidente porque você só pode remover um presidente em exercício. Ele também observou: as pessoas não acreditam nele. Bobagem proveniente de nosso atual governo. Flynn disse anteriormente que estava 100% confiante sobre o resultado futuro, então vamos ver onde isso leva. Isso poderia fornecer uma distração para a segurança operacional, já que o público agora poderá ver um resumo das principais evidências na apresentação da prova absoluta que provavelmente será usada na defesa de Trump durante o julgamento de impeachment. Ele acusa muitas nações estrangeiras da intrusão de hackers no processo eleitoral, com gravação em tempo real de endereços e mesas de votação. Os americanos precisam entender que suas terras foram conquistadas em um estágio inicial por um culto de proprietários de escravos humanos genocidas. Por exemplo, embora todos ou a maioria dos americanos saibam que a Declaração da Independência diz que todos os seres humanos são criados iguais e têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, eles geralmente não sabem que também contém a seguinte frase: os impiedosos selvagens indianos, cuja regra de guerra bem conhecida é a destruição indiferenciada de todas as idades, gêneros e condições. Esta falsa alegação foi usada para justificar uma política deliberada de desencarnes forçados contra as primeiras nações. É por isso que há menos de um quarto dos povos das primeiras nações nos Estados Unidos hoje do que quando os primeiros colonos europeus chegaram. Além disso, os Estados Unidos estiveram em guerra quase constantemente durante seus 245 anos de independência. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos desencarnaram dezenas de milhões de pessoas por meio de guerras biológicas na África e em outros países, e por meio de guerras no Vietnã, Iraque e outros lugares. Como alguém que teve ancestrais no Mayflower, não me esqueço de que nossos ancestrais foram salvos da fome pelas primeiras nações. É por isso que celebramos o Dia de Ação de Graças junto com os americanos. No Canadá, nunca esquecemos nosso apego original às primeiras nações, e é por isso que há muito mais delas hoje do que quando os europeus chegaram. Agora é a hora de Canadá e Estados Unidos criarem uma nova república que verdadeiramente trate todas as pessoas igualmente. O P3 anuncia Bezos como um defensor da meritocracia que quer colonizar o espaço. Se você não gosta dessa visão, recomendamos tirar Bezos de seu pedestal trabalhando por algo ainda melhor. Também acreditamos que um inimigo mais insidioso é o grupo de famílias que ainda controlam as empresas da Fortune 500. Por exemplo, os antigos oligopólios de petróleo, gás e carvão nos impedem e nos mantêm pobres, evitando a proliferação de hidrogênio e combustível. A tecnologia existe onde as pessoas podem usar uma célula solar e água para fazer seu próprio combustível de hidrogênio. A única fumaça do escapamento que esses carros produziriam seria vapor d'água. Em vez disso, estão pressionando por carros elétricos verdes. O problema é que a maior parte da energia usada para movimentar veículos elétricos vem da queima de carvão, que polui o meio ambiente muito mais do que os motores de combustão interna movidos a gasolina. É por isso que as gigantes petrolíferas europeias Total, BP e Shell compraram ativos ao longo da cadeia de valor de cobrança de EV. A última notícia é que a Shell concordou em comprar 100% do bitricidade da rede de carregamento europeia. Os japoneses estão lutando para remover o controle da máfia Khazar de suas terras, em parte porque seus esforços para avançar em direção a uma economia baseada no hidrogênio são sufocados pelos interesses do petróleo no estilo Rockefeller. Lembre-se, essas são as pessoas que são acusadas de orquestrarem o ataque de Fukushima ao Japão em 11 de março de 2011, em parte para forçá-los a comprar mais petróleo.
Fontes japonesas de direita dizem que o Japão em breve será um país independente, já que os representantes casarianos são sistematicamente removidos. Também na Índia, fazendeiros de todo o país estão bloqueando estradas para evitar que o primeiro-ministro Narendra Modi os empobreça e os venda aos interesses do agronegócio da Fortune 500. Uma série de mudanças de regime também estão ocorrendo em outros países. Recentemente, houve mudanças na liderança na Holanda, Myanmar e Itália. Estas serão seguidas por mudanças na Tailândia, Albânia, Colômbia, Alemanha e Mongólia, de acordo com fontes japonesas de direita que previram com sucesso as 3 mudanças de governo acima. Uma nota final esta semana: as celebrações do Ano Novo Chinês duram 16 dias neste ano, começando em 12 de fevereiro. Isso significa que será março antes que grandes coisas aconteçam. Ou seja, quando as sociedades secretas asiáticas disserem que estarão prontas para reabrir as negociações com as sociedades secretas ocidentais sobre o futuro do planeta. Sua atitude básica é sem conflito, sem confronto, respeito mútuo e uma cooperação ganha-ganha, a fim de se concentrar em trabalhar juntos e superar as diferenças. No entanto, esteja preparado para turbulências nas próximas semanas, conforme as sociedades secretas do Oriente e do Ocidente dão grandes passos para tentar fortalecer suas posições antes que as negociações recomeçam. Por sua vez, a Sociedade Secreta Dragão Branco está preparando grandes passos para o ano do touro atacante. Lembre-se, o touro é muito mais forte do que o predador mais forte. Fim. Fonte benjaminfulfar.net website. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, faça sua inscrição no canal e acione o sininho das notificações. Sua opinião é importante. Deixe o seu comentário para que possamos interagir. Em breve traremos novidades.